Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Laboratório Super Criativo. Meu nome é Emerson Santos e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do equipamento chamado espectroradiômetro. Para que serve esse equipamento, né? Qual que é a função dele, né? E por que ele é utilizado para identificar as cores, né, de fontes de luz, né, visíveis ou não visíveis, né? Então esse vai ser o vídeo de hoje. Mas antes, a nossa velha e querida vinheta. Então, pessoal, quando a gente está falando de espectroradiômetro, né, bom, a gente está falando do seguinte equipamento. Bom, o equipamento que aparece aqui na tela, então, é espectroradiômetro, né? Então, esse equipamento, ele tem mais ou menos, pessoal, ele tem menos de 30 centímetros de altura por menos que 20 centímetros de comprimento. Então ele funciona, né? Esse equipamento ele funciona com 4 pilhas, né, pequenas. Ele funciona também com essa fibra ótica, né? Então aqui está a ponta da fibra ótica, né? E a outra ponta da fibra ótica é conectada no equipamento, né? E bom, só que no laboratório a gente utiliza mais ele conectado no computador, né? Ele pode ser energizado também com a porta USB do computador, tá? Então aqui a gente tem a imagem, né? Um ex-aluno meu coletando, né, o brilho de um LED, né? Então, para fazer isso, a ponta de prova, né, a ponta da fibra ótica é colocada próxima da região de emissão do dispositivo. Então ele capta esse brilho do dispositivo, transforma num sinal elétrico, né, e aí ele, do sinal elétrico, ele transforma numa base de dados, né? Ou seja, num arquivo TXT que a gente pode editar em qualquer planilha, né? Bom, então o espectroradiômetro, esse equipamento, né? Então o espectroradiômetro é um equipamento que identifica espectros da luz, visível ou não, né? Ele mostra os comprimentos de onda de qualquer que seja a fonte de luz, por exemplo, desde a luz do sol até a luz gerada por um LED com baixa intensidade, né? Então aqui a gente tem os gráficos, né? Que são, os 3 gráficos são similares, né? Onde a gente tem, por exemplo, para a emissão do vermelho, nós temos de 780 nanômetros, que vai até o violeta em 380, na verdade é o contrário, né? 380 nanômetros do violeta até 780 nanômetros, que é o vermelho. Então, nessa faixa de 380 a 780, né, existem todas as cores visíveis aos olhos humanos, né? Então, aqui nós temos também o diagrama de cromaticidade, como eu já apresentei no vídeo anterior, né, onde nas bordas nós temos as cores puras, né? E no centro nós temos, né, a cor branca, que é representada pelas coordenadas de cromaticidade Y e X ou Y, né? 0,3333, 3333, né? São quatro números 3 após a vírgula, né? Então aqui no centro nós temos a cor branca, né? Bom, então como que funciona esse equipamento, pessoal? Então, antes da gente fazer as medições, né, a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa
calibrar o equipamento. E como que faz a calibração do equipamento? A calibração é feita a partir do escuro, né? Então a gente apaga todas as luzes do laboratório, né? E aí nós clicamos aqui, então essa é a tela do programa para fazer funcionar o equipamento. Então a gente apaga todas as luzes do laboratório e faz um dark, né? Totalmente no escuro, que é para zerar o equipamento. Aí ele apresenta aqui, né? Não é esse o gráfico, obviamente, né? Ele apresenta praticamente uma linha aqui, né? Dizendo que ele não pegou nenhum comprimento de onda. Tá? Essa tela, né? Esse desenho é só para vocês verificarem como que funciona o equipamento, né? E aí, na sequência, a gente faz o quê? A gente clica em Intensity Spectra. Aí, por exemplo, então depois que nós fizermos a medição no escuro, né? Então a gente já pode começar a fazer as medições, colocando então a ponta da fibra ótica, né, em cima da região ativa do dispositivo, ou seja, da onde está saindo o brilho do dispositivo, seja o LED, seja uma lâmpada, enfim, qualquer fonte de luz. E aqui, pessoal, aqui ele vai apresentar nesse programa um determinado pico, tá? Então, como fontes de luz, pessoal, nós temos aqui 6 exemplos, né? Então, com esse equipamento, né, com o espectro radiômetro, né, é possível a gente, por exemplo, levantar, né, a curva espectral da luz do dia, né, onde a gente verifica, por exemplo, né, que todas as emissões de cores aqui, para obter justamente a luz branca. Então nós temos o azul, o ciano, o verde, o amarelo, o vermelho, o laranja, né? Então a gente verifica o que? Por exemplo, nesse espectro da luz do dia, né, a gente verifica que a luz do dia possui todos os comprimentos de onda, embora, né, o ciano, no caso aqui, ele é mais pronunciado que as outras cores, né? Ele tem um pico mais alto aqui no ciano. Já a lâmpada incandescente no ciano. A lâmpada incandescente, pessoal, olha que interessante. A gente verifica que ela também emite todos os comprimentos de onda, né, da luz visível, porém menos azul e mais vermelho. É isso que está mostrando o gráfico, né? A gente verifica que é menos azul e mais vermelho, tá? Já a lâmpada fluorescente, pessoal, ela não apresenta um gráfico, né, nesses dois estilos. Ela apresenta picos separados, né? Então, onde a gente verifica o verde, o vermelho e um pouquinho do azul, né? Então, e um pouco do amarelo também, né? Então, são picos, né, característicos para a lâmpada fluorescente. Já a lâmpada halógena, pessoal, lâmpada halógena, como exemplo, a gente tem a dicróica, né? Aquela lâmpada dicróica, conhecida como dicróica, né? Então essa lâmpada funciona, como que ela funciona? Ela funciona emitindo maior quantidade de amarelo, né, verde também e vermelho, né, e menos quantidade de azul, né? Já a lâmpada LED branca, né, a gente verifica o que, pessoal? Um pico grande no azul, né, menos no ciano, depois ele volta a emitir maior quantidade no verde, né, aí vai diminuindo para o amarelo e o vermelho. Então, como eu já mostrei em vídeos anteriores, né, quando a gente polariza o LED branco, a gente verifica esse pico da cor azul, né? Ele é bastante intenso e bem visível aos nossos olhos. Então a gente verifica que realmente o LED branco, ele não é tão branco assim. Já a lâmpada branca amarelada LED, pessoal, olha que interessante, ela já apresenta um pico totalmente diferente, né? Ela apresenta mais um pico com maior representação no verde, né, do que no azul, né, e também vermelho, né, amarelo, vermelho, né, então é bem diferente da lâmpada LED branca, né, um pico dominante, né, na verdade, um pico dominante no verde, né. Bom, aqui, pessoal, foi um experimento que eu fiz, né, polarizando um LED de 5 milímetros, então a gente verifica o que? Então, o LED polarizado com 3,5 volts e apresentando uma corrente de 50,2 miliamperes, né, então ele apresenta um pico, né, um pico característico em aproximadamente 470 nanômetros, né, 470 nanômetros, né,
Então ele apresenta bem nessa região aqui, entre 450 e o 500. Então, mais ou menos essa cor que ele está emitindo para essa condição aqui de 3,5 volts e 50,2 miliamperes. Né? Então ele apresenta, a gente verifica o que? Né? Esse pico dominante, né? Mas a gente também verifica que ele tem uma base bastante larga, né? Ou seja, então ele está emitindo mais ou menos dos 420 aqui, 430 mais ou menos, até 520 mais ou menos. Então 420, então ele está emitindo desde o azul mais escuro até um pouco do verde, né? O começo do verde aqui, nessa região. Agora o dispositivo, um LED de 5 mm de emissão verde, polarizado nessa condição de 3,1 volts e 73,8 miliamperes, a gente verifica já um comprimento de onda em 580 nanômetros. 580, então nós estamos trabalhando nessa região, entre 550 e 600. Então está mais ou menos por aqui, pessoal. Então a gente verifica o quê? Que esse verde do LED realmente não é um verde puro, né? Ele tem bastante da cor amarela nele, né? Isso também é explicado pela base desse gráfico aqui, né? Onde ele apresenta em torno de 520, 550, né? Mais ou menos, até uns 650, né? De 550 até uns 650. Então ele vai desde o finalzinho do verde, né? Até o laranja, mais ou menos, né? Mas apresentando, obviamente, um comprimento de onda de 580. Então é quase que um amarelo. Ele é verde, mas é quase que tem bastante amarelo sendo emitido também, né? Já o LED amarelo, pessoal, olha que interessante, como já mudou, né? Então agora nós temos para essa condição, para esse dispositivo polarizado em 2 volts, apresentando essa corrente de 21,9 miliamperes, nós temos já um pico, né, dominante em 590 nanômetros. 590 nanômetros, então ele está bem, né, tá bem amarelo, embora de novo ele tenha uma base que não é muito estreita, ou seja, então ele está emitindo 550, ele está emitindo um pouco do verde e está emitindo um pouquinho do laranja aqui, né? Mas o pico dominante dele é no amarelo mesmo. Já para o LED vermelho, pessoal, olha que interessante, né? Como o espectro já mudou bastante, né? Como já se deslocou para a direita. Então aqui, para esse LED de 5 milímetros também, né? De emissão vermelha, polarizado nessa condição de 2 volts, apresentando uma corrente de 18,6 miliamperes, né? Então esse dispositivo ele apresentou um pico em 650 nanômetros, né? 650 nanômetros, ou seja, ele está apresentando o pico dele aqui, ainda não é bem vermelho, né, pessoal? É mais um laranja, quase que para o vermelho. E notem também que a base dele, né, ele está emitindo o quê? Está emitindo depois dos 600, então ele está pegando um pouquinho do amarelo e pega toda essa região mais para o vermelho também, aqui na base, né? Então a gente verifica que ele também não é um vermelho puro. Quer dizer, então nenhum desses LEDs de 5 milímetros que eu citei agora, nenhum apresentou uma cor realmente pura, né? Então para o LED de 5 milímetros de emissão branca, pessoal, olha que interessante como ele aqui na foto a gente já consegue ver que ele tem uma aparência o brilho tem uma aparência bastante azul, ó. Então esse brilho, essa aparência do azul vem exatamente desse pico aqui onde o dispositivo emite no azul. Então nós temos o que? 450 nanômetros, né? 450 nanômetros, então ele está apresentando bem aqui nessa região, né? Aí ele cai, né, em torno quase que em 500, então o início do verde aqui, ele dá uma caída e aí ele volta a subir em torno de 550, 540, né? Então é aquele verde piscina, né, um verde misturado com amarelo, né? E aí onde apresenta um pico em 540, né? Em 540. Bom, aqui, pessoal, nós temos já uma lâmpada de xenônio. Lâmpada de xenônio é aquela lâmpada, né, que é colocada no farol do carro, né, no farol alto do
carro, não sei se tem farol baixo, mas farol alto com certeza tem, né? Lâmpada de xenônio, é utilizada aquela lâmpada de xenônio, né? Então a lâmpada de xenônio, né? Então ela apresenta todos esses picos aqui, pessoal. Então abrange desde o 420, né? Então ele pega um pouquinho do violeta e vai até 671. Então já pega aqui o vermelho. Então ele vai do violeta ao vermelho. Então ele tem um espectro de emissão abrangendo todos os picos aqui, todas as cores, né? Todas as cores. Tanto é que essa lâmpada, pessoal, ela é muito utilizada em simulador solar, né? Para quem faz estudos, testes com células solares, esse tipo de lâmpada é a que apresenta o espectro mais próximo do Sol, né? Que é esse espectro aqui, ó, né? Abrangendo todas as cores, como eu acabei de falar, da luz do dia, tá? Então, para quem estuda células solares, né? Para quem tem um equipamento, um simulador solar, né? Então os simuladores solares eles utilizam lâmpada de xenônio justamente por causa disso, porque ele tem um espectro muito parecido com o espectro solar do Sol, né? Bom, aqui nós temos já um outro dispositivo, pessoal, que embora não seja o LED inorgânico, como eu venho falando, aqui já é um outro dispositivo, é um OLED de emissão verde no caso, né? Que a gente testou no laboratório, que a gente vem montando no laboratório, né? Então, apenas para dar como exemplo, né? A gente verifica, por exemplo, que ele está emitindo uma cor verde, né? Então, esse pico está relacionado a 548 nanômetros, né? 548. Então, ele está bem aqui. Não é o verde puro também, pessoal, mas apresenta já uma característica verde, né, que é fácil de ser identificado pelos nossos olhos, né? Então a gente verifica que a base dele, né, olha a base como é bastante larga, né? Então ele está emitindo também, ó, de 400, né, do violeta, do comecinho do violeta aqui, né, até o vermelho. Então ele está emitindo todas as cores, apresentando pico característico, pico dominante em 548 nanômetros, né? Aqui já eu não sei se eu posso chamar de LED de emissão branca, mas olha que interessante, pessoal, como já muda o espectro, né? Que a gente tem um LED parecido, pelo menos aos olhos, aos nossos olhos parece que ele está emitindo branco, mas na verdade, olha que interessante, pessoal, ele está emitindo o azul, né, em 435 nanômetros, o verde em 557 nanômetros e o amarelo em 608 nanômetros, né? Então ele tem pouco vermelho, na verdade, ele tem mais amarelo e verde, né, e pouco azul, mas mesmo assim, olha que interessante a característica, como parece ser branca, né, aos nossos olhos, né? Então ele não seria um OLED de emissão RGB, né, mas ele tem o amarelo bastante característico nele, né? E isso faz mudar por não ser no vermelho, né? Esse amarelo faz com que a nuance entre o azul e o verde já modifique um pouco, né? Se fosse o vermelho, por exemplo, se aqui fosse um pico no vermelho, aí sim ele teria um aspecto de emissão mais branco possível. Então, como eu já demonstrei no vídeo anterior, pessoal, então aqui nós temos um LED RGB, então aqui é um abajur de coração, né, no formato de coração, onde aqui, essa parte aqui, né, que faz o desenho do coração, ele é um difusor. Embaixo do difusor nós temos um LED verde, um LED azul e um LED vermelho, né? Então o LED azul em 453, o LED verde em 511 e o LED vermelho em 625, conforme a gente pode ver aqui nesse espectro, né? Então a gente verifica que o equipamento conseguiu detectar as três cores, né? Lembrando que também por causa do difusor, essas cores estão sendo misturadas aqui, né? É isso que ele está demonstrando. Inclusive, perto em aproximadamente 550, 580 mais ou menos, né? 580 mais ou menos, o amarelo, né? Então, pouco do amarelo é pronunciado aqui, né? Então, a gente vê pouco do amarelo. Aqui nós temos também agora
é um abajur similar ao de formato de coração. Então nós temos de novo o bulbo aqui, né? Aquele bulbo leitoso, igual no formato de coração, e embaixo dele os LEDs RGB, né? Então verde, azul e vermelho, né? Então o azul emitindo em 458, o verde em 515 e o vermelho em 637, que é muito similar a esse do coração, né? Em formato de coração, né? Então os valores estão muito próximos, inclusive, né? Uma diferença muito pouca. Então eles têm um aspecto muito parecido também, né? Com os picos dominantes nessas três cores por causa dos três LEDs que são utilizados aqui embaixo, né, do difusor, né? Aqui já um LED de emissão vermelha, o OLED de emissão vermelha, né, pessoal? Nós temos então esse dispositivo emitindo em 675 nanômetros. Olha que interessante como a base dele é bastante larga, né? A gente verifica que o dispositivo começa a emitir em torno do amarelo aqui, né, com a cor amarela, né, e ele pega do amarelo até o infravermelho, na verdade. Então ele emite, que esse dispositivo aqui então está emitindo um pouquinho do infravermelho também, além do vermelho, com pico dominante em 675, né, que está mais ou menos por aqui, né, em torno dessa região aqui, 675, ele também está apresentando ele também está apresentando outros comprimentos de onda, no caso aqui do infravermelho também, né? Então, como eu falei, do amarelo até o infravermelho. Não emite nada do azul, não emite verde, né? E nem violeta, né? Então a gente verifica aqui que o vermelho, né, que a gente observa, né, então está muito próximo realmente do pico, como está indicando no gráfico, né, polarizado para essa situação de 10 volts, apresentando uma corrente de 89,5 mA. Né. Aqui o espectro da lâmpada de xenônio comparado com o espectro solar, né, um espectro solar com esse equipamento que eu acabei de falar, então, que é o espectro radiômetro, né. Então verifiquem aqui, pessoal, olha que interessante, né? Esse pico dominante dele, né, que vai de 500 a um pouquinho, na verdade, um pouco antes do 500, mas tudo bem, que seja em torno de 500 a 550. Aqui, olha que interessante, pessoal, conforme as nuvens vão se mexendo, vão se movendo, né? Então esse pico dominante também, aqui no caso, ele já está mais largo e apresentando o pico dominante mesmo está em torno de 550, né? Que é em torno do verde, embora ele esteja de novo emitindo todas as cores aqui. Então tem de 400, né, do violeta até o vermelho, né? Na verdade até passa, né? Porque aqui nós já estamos no infravermelho, então ele vai desde do violeta até o infravermelho, né? Apresentando, mas bastante interessante como modificou, né, esse espectro solar em dia nublado, né? Como esse pico aqui ele alargou mais em comparação a esse outro pico aqui, na medida que as nuvens vão se movendo, né? Bom, pessoal, então esse foi o espectro radiômetro que a gente utiliza muito lá no laboratório, lá na USP. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, e aprendido um pouco a respeito do equipamento espectro radiômetro, né, qual a funcionalidade dele. Se você não é inscrito no canal, por favor, peço que você se inscreva, né, e, se possível, deixe aquele seu like, né, que isso ajuda muito o canal. Ative o sino de notificações. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, por favor, escreva nos comentários abaixo que eu responderei na medida do possível. Compartilhe com seus amigos também. Bom, foi muito bom ter você aqui no laboratório junto comigo hoje, né? E até o próximo vídeo então, pessoal. Muito obrigado por ter você aqui e até o próximo vídeo. Até lá então.